Você deve estar pensando, putz, eu cliquei num título, tem uma palhaça aí. Na verdade, esse é o meu Crow. É como se fosse um personagem. E eu vou dar o meu pitaco em assuntos que, que eu quero. Relacionamento, geralmente, da Bíblia. Bom, primeiro, você tá bem? Não, eu também não. Faz mais ou menos quase 2 anos que eu tô passando por uma situação bem difícil, assim, sabe? E, tipo assim, faz 2 anos que eu tô na igreja e voltei. A igreja não salva ninguém, né? Que eu voltei a seguir a Deus, digamos assim. E eu tô nessa situação difícil e eu pergunto assim, Senhor, mas por quê? Por que comigo tá acontecendo isso? E Deus não tem me respondido. Eu tenho procurado na Bíblia respostas, assim. E outro dia eu tava lendo a história de Jó, assim, sabe? E Jó foi fiel a Deus, custasse o que custasse. Tem várias pessoas assim, que foram fiéis. Elias, José, né? Moisés. E, tipo assim, Jó, Satanás, assim, tirou tudo dele. E às vezes a gente fica sonhando com esse mundo, em ter aquilo outro, em ter isso, em ter, sabe? Várias coisas. E, e esse mundo não é de Deus, assim. Lá em Jó, no começo no começo do livro, o diabo fala que estava passeando pelo mundo e encontrou Deus e falou assim: eu vou tormentar teu servo para você ver que ele não vai ser fiel. E naquela parte que o diabo tenta Jesus, ele fala assim: transforma essas pedras em pão. E naquela parte diz que quem é o príncipe desse mundo é Satanás, entendeu? Quando o homem pecou, ele deu o mundo para Satanás. Quando Adão e Eva pecaram, entregaram o mundo assim de bandeja para ele, entendeu? Então esse mundo não é de Deus, esse mundo é do diabo. O nosso mundo é no céu, mundo por vir ainda. E, e o diabo infernizou tanto a vida de Jó, que tirou filho, tirou. Não, para começar, né? Mexeu na saúde, tirou a esposa. Tem que a esposa não era muito flor que se cheirasse, né? Que mais? Mexeu na saúde, mexeu em tudo que podia para falar a fé, e mesmo assim ele foi fiel. Ele questionou a Deus, mas ele não deixou de servir a Deus, né? E, tipo, ó, eu tava lendo no Jó capítulo 2, versículo 10, diz assim: se recebemos de Deus coisas boas, por que não aceitamos as desgraças, né? E em Tiago 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, assim, às vezes eu me pergunto, Deus, por que você me fez nascer exatamente nessa época, exatamente naquele ano? Por que eu tô vivendo nessa época? Eu não tô vivendo em, tipo, 1822, não tô vivendo em, sei lá, nos tempos bíblicos, na Idade Moderna, Idade Média. Tipo, meu Deus tem um plano pra mim nessa época, entendeu? E se eu tô passando pelo que eu tô passando, é porque ele quer me amadurecer espiritualmente. E assim, Deus não foi feito para você entender ele, foi feito para você aceitar. Então, se você tá passando, é pra você exercitar essa sua fé que Deus tá fazendo, entendeu? E outra, daí tá, né? Daí, tipo, mês passado aconteceu uma coisa assim que eu fiquei, tipo, uns 3 desgraças no mesmo dia. E eu cheguei em casa, chorei. E abri no Salmo 22, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficaste tão longe de mim? Por que não escutas quando eu grito pedindo socorro? Tipo assim, o Salmo é tipo, tapa na cara mesmo, assim, sabe? E eu chorei, eu orei, assim, sabe? E, e eu fui olhando assim, putz, mas Jesus também falou isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele falou isso lá na cruz, lembra? E tipo assim, olhando na Bíblia, Deus não abandonou ninguém. Tipo, Deus fica em silêncio, mas ele tá ali do seu lado. Ele não tá te abandonando. Isaías 51:2 diz assim: por que estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Por que pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Diz assim, continuando, né? Que daí Deus, nessa parte, Deus tá meio que corrigindo o povo de Israel. Daí Deus diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. São as maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda suas orações.
Ah, mas você está pensando, não, mas Jesus não teve pecado, exatamente. Ele veio para ele, um ser limpo, veio para tirar nossos pecados. Mesmo assim, por mais que Deus não respondeu ele, Deus não abandonou ele. Em 2 Crônicas, aquela clássica passagem bíblica diz: se o meu povo que pertence a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas nesse tempo. Em Miqueias 7,19 diz: terá compaixão de nós, acabarás com nossas maldades e jogará nossos pecados no fundo do mar. Ainda Deus coloca uma placa lá, né? Tá proibido pescar. Então, assim, é só você se arrepender dos seus pecados e ter fé que Deus está ali do seu lado. Continuando, em 1 Pedro 3,12, agora para concluir, Deus fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. E quando você, tipo, tá naquela situação, assim, difícil, e fala assim, não vou aguentar, Deus fala assim, que o fardo dele é leve. Jesus disse, meu fardo, porque meu jugo é fardo, não lembro, porque meu fardo é leve e suave, né? Então, tipo, é só você chegar pra Deus e falar assim, Deus, não dá, cara. Porque, poxa, Senhor, tô te servindo, tal, igual o Jó, e mesmo assim, você não me ouve, não me responde, tenha paciência. Deus está aqui do teu lado. Por mais que você ache que as provações não vão, que você não vai aguentar a provação, Deus está ali e fala assim, calma, filha, calma, que a minha recompensa vai ter a sua hora. Eu sei que, tipo, eu, por exemplo, tô numa situação difícil faz mais de 2 anos, e as pessoas falam assim, ai, calma que vai melhorar, calma que vai melhorar. Às vezes eu tô com raiva e penso assim, porque não é com você, né? Mas, às vezes a gente tá com raiva e até se revolta contra Deus e faz coisas erradas, mas peça perdão pelos seus pecados. João 16:33 diz assim, Jesus disse assim, né? Pelo mundo passais por aflições, mas eu venci o mundo. E para completar, minha passagem preferida em Josué 1:9 diz: seja fortes e corajosos, não desanime, porque Deus está com vocês. Então eu espero que esse videozinho possa te animar um pouquinho. E vamos orar comigo? Querido e amado Deus, Pai, Senhor, às vezes a gente se revolta e cometemos pecados contra Ti. Mas Jesus, transforma e limpa o nosso coração. Perdoa nossos pecados e nos dá paciência para suportar as provações. Senhor, às vezes está tão difícil, que a gente pensa, ai, Pai, a gente não vai aguentar. Mas, Senhor, o Teu jugo é suave e leve. Senhor, nos ajuda a passar por essa provação. Fique conosco. Limpa nosso caráter, nosso ser e nos dá paciência. É o que eu te peço, não porque é mérito em mim, mas de Jesus. Amém. É isso, espero que você tenha gostado. Deus te abençoe.